Em uma coletiva de imprensa na sede do MPRJ, os membros do GAECO e da CSI do Ministério Público do Rio de Janeiro, junto a representantes da Polícia Rodoviária Federal, detalharam a segunda fase da Operação Desvio de Rota. Confira no quadro Conheça a atuação do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e da Polícia Rodoviária Federal, iniciou a segunda fase da Operação Desvio de Rota, com o objetivo de coibir a atuação de uma organização criminosa que praticava sonegação fiscal, fazendo uso de transporte ilegal de combustível. Em coletiva de imprensa na sede do Ministério Público Estadual, os promotores de justiça do GAECO do MPRJ e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, a CSI do MPRJ, junto a representantes da Polícia Rodoviária Federal, explicaram a importância da segunda etapa da operação, que prendeu 8 pessoas e apreendeu mais de R$100 mil em espécie. A primeira etapa da desvio de rota foi deflagrada há exatamente um ano, em dezembro de 2020. Essa operação é extremamente relevante, especialmente por envolver corrupção de agentes públicos. Nessas situações, o Ministério Público tem um papel essencial para a apuração, identificação e responsabilização dos envolvidos. Essa operação foi um trabalho conjunto realizado entre o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal, também com a contribuição da Secretaria de Estado de Fazenda, e o resultado foi extremamente positivo, identificando uma organização criminosa que trazia etanol para o estado do Rio de Janeiro mediante diversas formas de sonegação fiscal, tudo isso viável apenas em razão do pagamento de propina a agentes corruptos na barreira fiscal. A investigação foi iniciada através de informações de inteligência elaboradas pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal. Basicamente, essa organização criminosa, ela trazia, como eu disse, combustível, basicamente de usinas de São Paulo, da região de Paulínia, e as formas básicas de fraude eram as seguintes: era a passagem sem nota fiscal pela barreira fiscal. Os caminhões eles eram apontados pelos agentes envolvidos na corrupção como caminhões vazios. Existiria um procedimento a ser seguido, nesse caso, para checagem, se o caminhão de fato era vazio e, nesse caso, não haveria tributo a recolher. Mas, por conta da corrupção, essa checagem não era feita e os caminhões passavam. A organização também se valia da mesma nota fiscal para passar diversas vezes com diversos caminhões sem recolhimento do tributo. Havia também a utilização do expediente de indicação como destinatário final desse etanol, empresas sediadas em outros estados da federação. Com isso, a organização apontava o Rio de Janeiro como um mero local de passagem e não haveria necessidade de pagamento de tributo, mas a destinação final era dentro do Rio de Janeiro. Isso era mais um mecanismo de fraude. Um outro mecanismo fraudulento era a indicação errônea da finalidade do etanol. A legislação prevê que o etanol, como combustível, ele tem uma tributação diferenciada, uma alíquota mais alta de imposto, ao passo em que o etanol destinado à indústria química tem um recolhimento de imposto inferior. Então, a quadrilha também indicava que esse etanol era destinado à indústria química, quando de fato abastecia postos de combustível no estado do Rio de Janeiro. E uma última forma, mas é extremamente importante e relevante, de fraude utilizada por essa organização criminosa, era a indicação da procedência equivocada do etanol. O etanol que é produzido no norte fluminense, ele tem uma alíquota diferenciada de tributação justamente por se tratar de um incentivo fiscal. Então, o que essa organização fazia? Comprava o combustível em São Paulo, mas as notas simulavam que ele teria sido fornecido por usinas na região norte fluminense. E essa inveracidade gerava uma perda de arrecadação tributária gigantesca. A promotora de justiça e subcoordenadora do GAECO, Roberta Laplace, detalhou o prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos, além de apresentar outros números relevantes da operação. Foram 160 agentes envolvidos, sendo 64 da CSI e os demais da PRF, 53 viaturas, 10 promotores de justiça envolvidos na operação. Como o doutor Fabiano já enunciou, foram 29 denunciados. Até agora temos 8 denunciados presos. Foram expedidos 39 mandados de busca e apreensão, todos devidamente cumpridos. 3 veículos de luxo foram apreendidos, cerca de R$200 mil em espécie
foram arrecadados e houve a prisão em flagrante também de um dos denunciados, que já estava com a sua prisão preventiva decretada, em razão dele portar uma pistola e munições sem o devido registro para tal. O promotor de justiça e subcoordenador do GAECO do MPRJ, Fabiano Cossermelli Oliveira, falou ainda sobre os próximos passos da operação. E agora a operação prossegue apurando a participação de agentes públicos na corrupção passiva. Nessa etapa da investigação, apenas um agente foi identificado e denunciado, mas há indícios de envolvimento de diversos outros e isso vai ser apurado numa próxima etapa.